Bom, você tem um produto, um serviço, tá há algum tempo no mercado e as vendas não estão rolando no ritmo que você gostaria. Pode ser que o problema não esteja necessariamente no seu produto ou no seu serviço. Quando o problema não está na oferta, é muito comum que o problema esteja no processo, na tua estrutura e na tua força de vendas. Então, bora falar disso nesse vídeo. Se você é empreendedor, sócio de um negócio e lidera ou está começando a liderar equipes de vendas, esse vídeo vai ser para você. Eu vou te mostrar tudo de fundamentos e tudo do básico que você precisa saber para criar uma equipe de vendas replicável. Então, se você está no começo da jornada e tem um time ainda pequeno de vendas, está dando esses primeiros passos para a escala, mas quer e vislumbra ter uma operação grande de vendas nos próximos 3, 4, 5 anos, cola nesse vídeo que eu vou te dar o passo a passo e a metodologia que a gente vem trabalhando na Inside há muitos anos. Seja bem-vindo ao canal da Inside, meu nome é Rafael, sou sócio head de vendas aqui e hoje a gente vai falar sobre como estruturar uma área de vendas zero a zero, passo a passo, tá? Contando um pouquinho sobre a história da Inside, para quem ainda não conhece, nós somos uma consultoria que está há mais de 5 anos no mercado e a gente ajuda empresas com implantação e otimização de CRM, tecnologia, somos um dos maiores parceiros do HubSpot no Brasil, e também com estruturação de processos de vendas, rotinas de gestão e capacitação para líderes e sócios ali responsáveis pelas equipes comerciais. Então a gente está fazendo isso há muito tempo, já foram mais de 300 consultorias e mais de 500 empresas apoiadas aqui na Inside, né? E aí a gente aprendeu muita coisa estruturando, né, equipes de vendas do zero. A gente atendeu muitas PMEs, muitas startups, ou até empresas grandes que estavam criando uma equipe de inside sales ou de field sales do zero. E aí a gente desenvolveu e vem consolidando, né, no ano após ano, essa metodologia que eu vou de forma superficial trazer para vocês aqui, para que vocês entendam de todos os elementos que são importantes para estruturar uma operação de vendas, tá bom? Bom, a gente sabe que uma empresa que não vende não vai se sustentar por muito tempo, né? Por isso que uma área comercial e de vendas geralmente é ponto crítico em qualquer tipo de empresa, seja lá o segmento que ela tiver, se ela vende produtos, serviços, se ela é B2B, se ela é B2C. Então, assim, eu estava até lendo, né, alguns relatórios aqui, dados do Sebrae, e o Sebrae ele traz que a falta de estratégia comercial é uma das principais causas de mortalidade das pequenas empresas hoje no Brasil. Não sei se você sabe, mas a maioria absoluta dos negócios do Brasil não duram os primeiros 5 anos. E um dos principais porquês e razões é porque essas empresas não têm uma estrutura comercial bem setada. Mas quais será que são as diferenças de uma empresa que tem os fundamentos e uma boa estrutura comercial das empresas que não têm? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Vem comigo. Bom, vamos começar com as 4 grandes áreas que você precisa dominar, né, e resolver quando você está... Resolver assim, né, é um trabalho contínuo, mas minimamente setar e estruturar quando você está pensando em uma operação, um time de vendas. Área de gestão, área de mercado, a área de estrutura e a parte de performance, que é um trabalho contínuo que você tem que fazer, tá? Então, assim, a gente tem cada um desses elementos, ele quebra algumas caixinhas e eu vou passar de forma resumida por cada uma delas. Começando por gestão. A primeira coisa que a gente faz em gestão e estratégia é setar metas e indicadores, é ter um bom planejamento de vendas. Você definir quais são as metas do seu funil de vendas, né? Quantos leads, quantos SQLs, né? Leads qualificados ali por vendas, quantas vendas você está projetando, e geralmente você faz esse funil como a gente chama bottom-up, né? Você começa com aquele dado de vendas e você vai cascateando o que você precisa garantir de demanda, né, em cada etapa do teu processo para que essas vendas aconteçam. E o que você vai precisar de headcount, ou seja, de estrutura de equipe, de pessoas novas na equipe, para garantir que esses números aconteçam. E quais são os indicadores e as premissas que você vai usar. Qual que é a eficiência que você está esperando no teu funil de vendas, por exemplo. Tá? E aí, gestão tem vários detalhes, né? O processo seletivo, tem a questão de plano de cargos, salários, remunerações, toda essa parte mais conceitual que você precisa entender, mas o que faz muita diferença é ter essas metas e indicadores minimamente claros, tá? Esse fundamento aqui é o começo de tudo.
Aí depois a gente entra em mercado. Mercado você tem que geralmente resolver três coisas, são bem básicas, bem estruturais. A primeira é o ICP, o perfil de cliente ideal. Você tem que ter minimamente uma visão de quem é o teu ICP, né? E a gente tem vídeo aqui no canal, tem conteúdo na Insight para cada uma dessas coisas que eu estou falando. Não vou entrar muito no detalhe, mas o perfil de cliente ideal é a arrancada de tudo e a noção do ciclo de vida do cliente, ou seja, jornada de compra e de vida desse cliente na tua empresa, né? Quais são os grandes estágios que ele passa, o que que é um MQL, o que que é um SQL no teu negócio, o que que é um cliente ativo, o que que é um cliente bom, um cliente ruim, o que que é um cancelamento. Todas essas nomenclaturas, esses momentos na fase da jornada ali de vida do cliente, é super importante você mapeie e minimamente você entenda. E o terceiro elemento de mercado que é muito importante, tá? Que aqui entra, né, bastante coisa de marketing, inclusive também, não só de vendas, é a parte de origem de aquisição, ou seja, o mercado chama isso de modelo de atribuição, né, de receita. Como você define da onde vem aquela demanda e aquela receita. E aí aqui a gente entra em três informações chaves, né? Que, segundo a nossa metodologia, é a melhor forma de você gerenciar e atribuir receita, que é mapeando origens, fontes e canais, né, dessa demanda. E aí é um papo bem complexo, né? Que a gente, com o crescimento das empresas, a gente vai tendo cada vez mais complexidade, porque vão tendo mais origens, mais investimentos de diferentes canais, tá? E aqui que entra os leads inbound, outbound, de indicação, de parcerias, de eventos e por aí vai. Aí a gente vem para uma área que é a área de estrutura. Essa área é a área que tem mais a ver com os processos, né? Então, esses processos-chave que você vai precisar minimamente ter e gerenciar para dar boa. Primeira coisa que a gente olha quando a gente começa a falar de estrutura e de processo é pipeline, é o funil de vendas, é você ter um pipeline de vendas profissional. Como falamos aí em outros vídeos aqui na Insights, você quer ter um pipeline de vendas profissional, dá uma estudada, fala com a turma da Insight que a gente pode te apoiar. Propriedades e dados vêm na sequência, você tem que ter um mapa de dados, né? Não adianta nada eu ter um CRM, né, e contratar um software de CRM se eu não tenho minimamente qual é o meu processo bem estruturado e dentro desse processo quais são os dados e as propriedades e os campos que vão ser obrigatórios eu coletar para que essa venda aconteça, tá? Então é um trabalho mais de estrutura mesmo de dados que você precisa fazer. E por fim, o que a gente chama de guias e de roteiros de condução. Então aqui entra uma frente de método. Então se no pipeline, nesse mapa de dados, você vai definir o que é importante acontecer no seu processo, no guia e no roteiro você vai especificar o como esse processo tem que acontecer. Então, quais são as interações que o vendedor faz? Quantas reuniões, ou quantas ligações, ou a venda é só pelo WhatsApp? Qual que é o fluxo? Qual que é a estrutura da comunicação? O que é importante perguntar? Como é que quebra uma objeção? Né? Quais técnicas a gente vai usar nessa condução para que a experiência do cliente seja o mais consultiva possível? Então, guias e roteiros são como se fossem playbooks, mas muito específicos de condução daquelas interações de vendas. E aí, tendo isso, você já está bem setado e fundamentado para você conseguir, de fato, vender com mais estrutura. E aí, quando você começa a vender com mais estrutura, então, assim, nas primeiras vendas já é muito importante que você tenha a mínima clareza de gestão para saber onde quer ir, a mínima clareza de mercado para focar esforços e para começar a medir o sucesso dos seus resultados e a mínima estrutura para ter os processos básicos e o padrão que você quer replicar. Tendo isso, você vai para a performance, que é o dia a dia de vendas. E aí tem três elementos na performance que eu queria destacar, que você tem que ter rotinas constantes toda semana, que é o meu trabalho hoje na Inside, eu faço isso também toda semana, que é otimizar três caixinhas, tá? Que vão ser bem importantes. A primeira é a geração de demanda e a prospecção. O maior problema das empresas é a prospecção. Então, se você perguntar para cada 10 heads de vendas ou sócios de empresas se eles estão tendo problema com conversão, né, e eficiência ou com geração de demanda, é muito mais provável que essas empresas no Brasil tenham problemas com geração de demanda. Então, as iniciativas para você ter uma prospecção cada vez mais assertiva, mais eficiente e mais ativa também,
elas vão ser muito importantes. Então, rotinas para você falar de prospecção, inovar nas estratégias de prospecção, revisar testes, né, como o mercado chama de testes A/B, de cadências e de formas de prospectar diferente. Isso é super importante, é um trabalho contínuo que o líder de vendas tem que estar olhando a todo momento. Ele tem que estar olhando muito mais para o começo do funil, que geralmente é onde dá problema, tá? Depois você tem uma outra perspectiva que é de tecnologia, que é o CRM. Você precisa ter um CRM minimamente decente para a parada funcionar e você precisa estar toda hora otimizando esse CRM. Então a gestão do CRM, né, e a otimização constante do CRM, que está muito ligada ao processo, é muito importante. Então, com o crescimento da empresa, é muito interessante você, em algum momento, ter uma pessoa até de ops, de operações, ou mais técnica, que vai te ajudar com esse processo e contar também com serviços e consultorias, como é o caso da Insight, que apoia muitos clientes nessa frente de CRM, gestão de CRM, né, e tecnologias. E por fim, você tem as rotinas de gestão e de capacitação. Essas rotinas são diferentes entre si. Fazer capacitação é diferente de fazer gestão. E você precisa dos dois, né? Os dois combinados que vão trazer o sucesso e a evolução da sua equipe. Então, você ter rotinas semanais de gestão com a equipe, rotinas semanais de capacitação, explorando principalmente modelos mais práticos de capacitação, como é o caso da análise de calls, né, e de reuniões, você fazer escuta ativa dessas reuniões, discutir melhorias nessas reuniões com base nos guias e nos roteiros que eu falei anteriormente, e você também ter roleplay, simulações, né? Então, sempre quando você consegue ir para o prático, você geralmente acelera esse resultado, mas você vai ter que estar toda hora melhorando guias, melhorando materiais de vendas e recursos de vendas para a sua equipe, né? A sua equipe tem materiais para que possa vender melhor, né? Insumos para que possa vender melhor. Então, assim, quando você tem uma visão clara na gestão mínima, você tem um bom entendimento, um mínimo entendimento de mercado, uma boa estrutura que dá para replicar, e você está preocupado semana a semana em otimizar a performance da tua equipe de vendas, aí a gente começa a ter uma transformação. E essa transformação, geralmente, em projetos de consultoria com os clientes, a gente vê que de 4 a 6 meses os clientes mudaram bizarramente o jogo, né? Só de se preocupar com esses fundamentos. Então eu quero te perguntar, como é que você está se sentindo depois de saber um pouquinho mais desses fundamentos? Você identificou alguma oportunidade, alguma melhoria que talvez já dá para sair desse vídeo e implementar? Bom, se você quiser apoio nessa jornada, eu reforço o convite que a nossa consultoria pode te ajudar. Vou deixar o link aqui dos contatos dos nossos consultores na descrição desse vídeo. E te vejo no próximo vídeo para a gente seguir falando sobre esses fundamentos e como a gente melhora a tua operação de vendas. Valeu!